Além disso, com essa mudança, você tem quem é o x. Quem é o x, hein? Se o x é o arco seno de x sobre A é o seno de θ, ou seja, o x é a seno de θ. Concorda comigo? Quem é dx? Quem é dx? Quem é? A cosseno de θ dθ. Eu estou no caso que eu tenho uma integral onde a função integrando envolve a expressão raiz de A2 menos x2. Então vamos descobrir quem é raiz de A2 menos x2 com essa mudança. Quem é raiz de A2 menos x2? Ora, em termos de θ, isso aqui fica raiz de quê? De A2 menos x2. Quem é x2? A2 cosseno ao quadrado. Não, cosseno ao quadrado de θ, não, desculpe. Seno ao quadrado de θ. Corrigindo, tá certo? Mas isso aqui é A2 vezes 1 menos o quadrado do seno, que é o quê? Quadrado do cosseno. Mas quem é isso? É o módulo dessa expressão, mas o módulo dessa expressão é o módulo de A, que é A, módulo de A, estou supondo o A positivo, vezes o módulo do cosseno de θ. Ora, mas onde é que está o θ? O θ está nesse intervalo, e nesse intervalo o cosseno de θ não é negativo. Então isso aqui fica simplesmente A cosseno de θ. Tá certo? Ou seja, e daí você tem o seguinte, se A cosseno de θ é isso aqui, quem é o cosseno de θ? Antes, quem é o seno de θ? Seno de θ é quem? Quem é o seno de θ? É x sobre A. Quem é o cosseno de θ? Quem é? Cosseno de θ. É raiz de quê? De A2 menos x2 sobre A. Isso. É x2. E se o seno de θ é isso, o cosseno de θ é isso, quem é a tangente de θ? Quem é? A tangente é o quê? É o seno sobre o cosseno. É o quê? É x sobre... Raiz de quê? A2 menos x2. Quem é a cotangente de θ? Quem é? Contrário, né? É raiz de quê? De A2 menos x2 sobre x. Quem é a cossecante de θ? Quem é? Quem é a cossecante de θ? A sobre x. E quem é a secante de θ? Quem é a secante de θ? Quem é? É A sobre raiz de A2 menos x2. E será que eu preciso memorizar isso tudo? Não. Tem uma figurazinha que você tira todas essas coisas daqui. Você só precisa saber disso, ó. E com essa mudança, o x é A seno de θ, ou seja, o seno de θ é x sobre A. Aí você recompõe, você recupera todas essas formas olhando para um triângulo retângulo aqui, ó. Onde você, ângulo reto aqui, aqui você coloca o quê? O θ. Quem é seno de θ? É x sobre A. Então o x é esse cateto, o A é a hipotenusa. E quem é isso aqui? Raiz quadrada de A2 menos x2. Então se você dessa fórmulazinha aqui, né, que vem daqui, você tem essa figura, e dessa figura você tem tudo, certo? Você tem seno, cosseno, entendeu? Trabalhando no triângulo,
você recupera todas as fórmulas. Sim, e aí? E daí? E daí que você tem como resolver, por exemplo, essa integral aqui, ó. Ó. Deixa eu ver. Essa é a aula 8, né? É. Ó, integral, essa integral aqui. Como resolver essa integral aqui? Agora vocês vão entender tudo isso aí. 1 sobre x vezes raiz quadrada de 36 menos x2. Essa integral. Não venha com arco secante não, porque arco secante é se fosse x2 menos 36, certo? Do que foi visto aqui. Então, essa integral, ó, é uma integral desse tipo, ó. A função que eu estou integrando envolve uma raiz dessa forma aqui. Raiz de A2 menos X2. Onde quem é o A? 6. Não, o A é 6. Então, à luz do que foi feito aqui, qual é a mudança? Qual é a mudança aí? É θ igual a quê? O arco seno de x sobre 6. Que dá x igual a quanto? Tá certo? Então, você vai fazer que mudança, hein? Qual é a mudança, hein? Com θ igual a quem? Arco seno de quem, hein? De x sobre 6. Tem-se o quê? Bem, quem é o x? Quem é? X é o quê, hein? É 6. 6 vezes seno de θ. Muito bem. O x é 6 vezes seno de θ. Quem é dx? 6 vezes o cosseno de θ. Será que eu vou precisar de mais coisas? Vou. Você já sabe quem é raiz de 36 menos x2. Eu preciso fazer a conta? Que é a raiz de A2 menos x2. Vai ser o quê? 6 cosseno de θ, não é? Tá certo? Veja bem, é com θ igual a arco seno de x sobre 6 para x. Para x aonde, hein? Para x. Onde é que está variando o x, hein? No domínio da expressão. Onde é que está o x está variando? X está variando no intervalo aberto menos 6, 6. Não é? O x pode ser 6? O x pode ser menos 6? Não. O x pode ser maior do que 6? Não. O x pode ser maior do que menor do que menos 6? Não. Então, o x, isso aqui, com θ igual a isso aqui, para x nesse intervalo, tem isso. Então, o mapeamento é isso aqui. Se o x está no intervalo menos 6, 6, com essa mudança, onde é que está o θ? Está no intervalo aberto, menos π sobre 2, π sobre 2. Tá certo? Porque, ó, se o x varia no intervalo aberto, o θ varia no intervalo aberto. Ó, se o x varia no intervalo aberto, o θ varia no intervalo aberto, eu continuo tendo uma abjeção. Só que agora é do aberto no aberto. Então, ótimo. Então você tem tudo isso aí, você tem o seno e o cosseno. Bem, então vamos logo lá para a sua... Será que eu vou precisar das outras fórmulas? Não sei, mas se eu precisar, eu recorro ao meu
triângulozinho, ó. Daqui eu já tiro tudo. Mas se eu não memorizar, eu vou meu triângulozinho aqui, quem é? Triângulo retângulo. Aqui é o θ, aqui é o x, aqui é o quê? 6. Seno de θ é x sobre 6. E quem é isso aqui? Quem é? Raiz de menos x. Tá? Que dá o cosseno, né? O cosseno dá 6 cosseno de θ. Então vamos lá a nossa integral. Integral, vou colocar aqui, então vamos lá. Aqui fica integral de 1, integral de 1, vou repetir, x, vezes raiz quadrada de quê? 36 menos x2, integral em x. Então como é que fica a integral com a mudança de variável? Fica o quê, ó? 1 sobre x. Quem é x? Quem é x? 6 seno de θ. Vezes raiz de 36 menos x2. Quem é raiz de 36 menos x2? 6 cosseno de θ. Vezes dx. Quem é o dx? Ah, errei aqui. Quem é o dx? Quem é? Hã? Faltando o quê? De θ. Obrigado por me corrigir. De θ. Então fica o quê? Fica 6 cosseno de θ de θ. Ou seja, você transformou a sua integral em x numa integral trigonométrica. Faça a conta aqui. Quanto é que dá isso? Quanto é que dá? Dá 1/6. Dá 1/6 da integral de quem? 1 sobre seno de θ. 1 sobre o seno de θ. Integral em θ. Ou seja, é 1/6 da integral de quem? Da cossecante de θ. De θ. E que é a integral da cossecante? Que é a integral da cossecante? Diga. Não, a integral da cossecante. A integral da cossecante? Por que você esquece? Eu não disse que é para memorizar? Eu não falei? Inclusive a integral da secante ao cubo, né? A integral da secante. Quem é a integral da cossecante? Alguma alma se salva aqui? Quem é a integral da secante? A integral da secante é ln o módulo da tangente mais a secante. Então quem é a integral da cossecante? Hã? Menos, então fica menos 1/6 do logaritmo natural de quê? Do módulo da cossecante de θ mais cotangente de θ. Mais uma constante. Mas a integral é em quê? A integral é em x. Aí eu preciso, né? Então isso aqui vai ficar o quê? Fica o quê? Fica menos 1/6 do logaritmo natural. Não precisa mais nessa forma. Olha para o triângulozinho. Quem é a cossecante de θ? A cossecante de θ é o inverso do seno de θ. Quem é o seno de θ? X sobre 6. Então quem é a cossecante de θ? 6 sobre x. Mais a cotangente de θ. Quem é a cotangente de θ? X sobre a raiz quadrada de 36. É o inverso da tangente, né? Aqui no caso. Quem é a tangente? Quem é? X sobre raiz de 36 menos x2. Então quem é a cotangente? Raiz de 36
menos x2 sobre quanto? Sobre x. Módulo disso. Mais uma constante. Então vamos ajeitar aqui, porque isso aqui fica menos 1/6 do logaritmo natural. Vai ficar o seguinte. Vai ficar o denominador, porque tudo fica. Vai ficar no denominador módulo de x. E no numerador é o módulo dessa expressão aqui, ó. Acontece que para todo x, essa expressão é um número positivo. Seu módulo é o próprio argumento do módulo. É 6 mais uma constante. Entenderam como é que funciona a coisa? Tá certo? Por que eu preciso da mudança de variável? Justamente, ó, você tem isso aqui, ó. Se você tem o seno e o cosseno, você tem todas as outras funções trigonométricas. Vamos colocar aqui, só olhando para cá, daqui, tirando daqui e daqui. Então, quem é o seno de θ? Ó, vou colocar aqui só para vocês. Se você não lembra da figura, então quem é o seno de θ? Daí, quem é? Hã? X sobre 6. Quem é o cosseno de θ? Quem é o cosseno de θ? Quem é? Sai daqui. Raiz de 36 menos x2 sobre quem? Sobre 6. Se você tem o seno, você tem a cossecante. Então, quem é a cossecante de θ? 6 sobre x. Como você tem o cosseno, você tem a secante de θ. Quem é a secante de θ? 6 sobre raiz de 36 menos x2. Se você tem o seno e o cosseno, você tem a tangente. Quem é a tangente? Quem é? Hã? Seno sobre o cosseno, que dá x sobre raiz de 36 menos x2. E se você tem a tangente, você tem a cotangente, né? Seno e cosseno, você tem a cotangente de θ, que é igual, aí fica o contrário, né? Raiz de 36 menos x2 sobre 6. Sobre x, desculpa, sobre x, que 6. X, obrigado. Sobre x. Entenderam? Sobre x. Mas não precisa isso aqui, basta invocar pedir ajuda ao triângulo. Recorrer ao triângulo retângulo a partir disso aqui. Você tem tudo, tá? Por exemplo, quem é a integral? Quem é essa integral aqui, ó? Vê. Não. Qual é a função cuja derivada da raiz quadrada da diferença entre 25 e x2? Ou seja, quem é a integral da raiz quadrada de 25 menos x2? Integral em x. Quem é essa integral? Vejamos. Então, qual é a mudança de variável? Qual é? Qual é a mudança de variável? Θ com θ igual a quê? Arco seno de quem, hein? X sobre 5. Para x variando aonde, hein? Onde é que o x está variando? Intervalo fechado menos 5, 5. Tem 6. Então só preciso saber quem é o x. Quem é o x, hein? 5 seno de θ. Quem é o dx? 5 cosseno de θ dθ. Tá? 5 cosseno de θ dθ. E quem é a raiz de 25 menos x2? Quem é a raiz de 25 menos x2? Quem é? 5 cosseno de θ.
Tá certo? Daí, por uma mudança de variável, que aí você vai transformar a sua integral na integral trigonométrica, você tem que a integral da raiz de 25 menos x2, né? Integral em x, fica o quê, hein? Raiz quadrada de quem? Quanto é 25 menos x2? Quem é? 5 cosseno de θ. 5 cosseno de θ. Vezes o dx. Quem é o dx? 5 cosseno de θ, integral em θ. E essa integral fica o quê? 25 vezes a integral de... Agora você entende por que eu começo explicando para vocês as integrais trigonométricas? Que você vai cair, a sua mudança de variável colocada aqui, ela transforma a sua integral, uma integral, vamos dizer assim, algébrica, numa integral trigonométrica. Tá? E qual é essa integral aqui? Então fica 25. Você lembra? Quem é cosseno ao quadrado de θ? Quem é? 1. Não. Cosseno ao quadrado de θ. Quando aparece cosseno ao quadrado de θ? Não. 1 mais o quê? Cosseno de 2θ sobre 2. Você aprendeu, rapaz. O problema é que você esqueceu. Eu falo... Tem sim. Deixa eu passar. Se você não